Nesta aula, vamos acompanhar a resolução dos exercícios propostos na aula anterior. Número 1. Faça o estudo de sinais das seguintes funções. Letra A. Y é igual a 2x menos 8. Para fazer o estudo de sinais de uma função, devemos primeiro determinar os valores de x para os quais a função é nula, ou seja, a coordenada y neste ponto é igual a 0. Este ponto também é chamado de raiz da função. Para fazer isto, vamos atribuir 0 à variável y. Então, 0 vai ser igual a 2x menos 8, ou 2x menos 8 é igual a 0. Resolvendo a equação, teremos 2x é igual a 8, x é igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4. Concluímos, portanto, que a função tem valor nulo, 0, quando x é igual a 4. Nas primeiras aulas dessa série, vimos que quando a equação da reta é escrita na forma reduzida, y é igual a x mais b, podemos identificar os coeficientes a e b facilmente. O coeficiente b é chamado de coeficiente linear, e é o ponto onde a reta toca o eixo y. O coeficiente a é chamado de coeficiente angular. Quando a é maior que 0, a reta é crescente, e quando a é menor que 0, a reta é decrescente. No caso da função do nosso exercício, que está escrita já na forma reduzida, podemos identificar facilmente esses coeficientes. O coeficiente angular é igual a 2. Isso significa que a reta é crescente. O coeficiente linear é igual a menos 8. Isso significa que a reta toca o eixo y no ponto menos 8. Com estas informações, fica fácil desenhar o gráfico desta função. A reta toca o eixo x no ponto 4, que é a raiz da função. A reta também toca o eixo y no ponto menos 8, que é o coeficiente linear da função. Observe que é uma reta crescente, já que o coeficiente angular é maior que 0. Observando o gráfico da função, podemos perceber que ela é negativa para x menor do que 4 e positiva para x maior do que 4. Podemos representar isto esquematicamente como mostra a figura. Temos aí a raiz 4, a reta é crescente, para x maior que 4 é positiva, para x menor do que 4 é negativa. Letra B. Y é igual a menos 4x mais 12. Observando a equação da reta, podemos identificar facilmente os coeficientes angular e linear. O coeficiente angular é menos 4, este número que multiplica o x. E o coeficiente linear é 12. Então, sabemos que a reta é decrescente, já que o coeficiente angular é negativo. Sabemos também que esta reta toca o eixo y no ponto 12, que é o coeficiente linear. Para completar a informação sobre essa função, vamos determinar a sua raiz, ou seja, o ponto onde ela toca o eixo x. Para isso, é só igualar a função a 0. Então, menos 4x mais 12 é igual a 0. Menos 4x é igual a menos 12. Multiplica tudo por menos 1. Troca o sinal de tudo. 4x é igual a 12. X é igual a 12 sobre 4, que é igual a 3. Então, a reta toca o eixo x no ponto 3. Com estas informações, podemos desenhar o gráfico da função. É uma função que toca o eixo y no ponto 12 e toca o eixo x no ponto 3. É uma reta decrescente, já que o coeficiente angular é negativo. Essas duas informações são suficientes para fazer o estudo do sinal da função. Observe que a função é positiva, quer dizer, está acima do eixo x para x menor do que 3. E é negativa, quer dizer, está abaixo do eixo x para x maior do que 3.
Letra C. Y é igual a x mais 1. A partir dessa letra, vamos fazer o estudo do sinal utilizando apenas as duas informações necessárias. A raiz da equação e se a função é crescente ou decrescente. A raiz da equação é só igualar a zero, né? X mais 1 igual a zero, x é igual a menos 1. Então, a função é nula quando x é igual a menos 1. O coeficiente angular da reta é maior do que zero, vale 1. Então, a reta é crescente. Então, desenhamos a reta crescente. Observe que a reta está acima do eixo x para x maior do que menos 1 e abaixo do eixo x para x menor do que menos 1. Então, ela é negativa para x menor que menos 1 e positiva para x maior do que menos 1. Letra D. Y é igual a menos x mais 3. Vamos determinar a raiz da função. Menos x mais 3 é igual a 0, menos x é igual a menos 3. Multiplico por menos 1 tudo, troco o sinal de tudo, x é igual a 3. Então, a reta toca o eixo x no ponto 3. É uma reta decrescente, já que o coeficiente angular é negativo. Então, a função é positiva para x menor do que 3 e negativa para x maior do que 3. Letra E. Y é igual a 4 menos 4x. Como fizemos na letra anterior, vamos determinar a raiz da função. 4 menos 4x é igual a 0. Então, menos 4x é igual a menos 4. Troco o sinal de tudo. 4x é igual a 4. X é igual a 4 sobre 4, que é igual a 1. Então, a função tem valor nulo quando x é igual a 1. É uma função decrescente, já que o coeficiente angular é negativo. Lembre-se que o coeficiente angular é o número que multiplica a variável x. Não é o primeiro número que aparece. É o número que multiplica a variável x. A função, então, é positiva para x menor do que 1 e negativa para x maior do que 1. Letra F. Y é igual a 2 terços vezes x menos 4. Vamos determinar a raiz da função. 2 terços vezes x menos 4 é igual a 0. Para facilitar a resolução, vamos multiplicar tudo por 3. E assim eliminamos o denominador da fração. 2 terços vezes 3 dá 2, então fica 2x, menos 4 vezes 3, menos 12. Então, resolver aquela equação é a mesma coisa de resolver essa. 2x vai ser igual a 12, x vai ser igual a 12 dividido por 2, que é igual a 6. A função ela se anula quando x vale 6. É uma função crescente, já que o número que multiplica o x, o coeficiente angular, é positivo, 2 terços. Então, a função é negativa para x menor do que 6 e positiva para x maior do que 6. Letra C. Y é igual a menos 3 meios vezes x menos 4. Como fizemos nos itens anteriores, vamos determinar a raiz da função. Menos 3 meios de x menos 4 é igual a 0. Multiplicando tudo por 2 para eliminar o denominador, fica menos 3 meio vezes 2 dá menos 3, menos 3x, menos 4 vezes 2, menos 8. Então, menos 3x menos 8 é igual a 0. Menos 3x é igual a 8, x é igual a menos 8 sobre 3. Então, a função será nula quando x for igual a menos 8 terços. É uma função decrescente, já que o número que multiplica o x, o coeficiente angular, é negativo, menos 3 meios. Então, a função é positiva para x menor do que menos 8 terços e negativa para x maior que menos 8 terços. H. Y é igual a x. A raiz dessa função é x igual a 0. Quando x for 0, y vai ser 0. E trata-se de uma reta crescente. O coeficiente angular, nesse caso, vale 1, né? 1 vezes x. Então, a reta é negativa para x
menor do que zero e positiva para x maior do que zero. Número 2. Determine a área do triângulo limitado pelos eixos vertical e horizontal e pela função. Letra A. Y é igual a 4x mais 1. Para resolver esse exercício, precisamos determinar dois pontos. O ponto em que a reta toca o eixo y e o ponto onde a reta toca o eixo x. O ponto onde a reta toca o eixo y é o coeficiente linear da reta, que neste caso vale 1. O ponto onde a reta toca o eixo x é a raiz da função. Então, vamos determiná-la. 4x mais 1 é igual a 0. 4x é igual a menos 1. X é igual a menos 1/4. Então, é uma reta crescente, já que o coeficiente angular é positivo, vale 4. E toca o eixo x no ponto menos 1/4 e o eixo y no ponto 1. Observe que a reta e os eixos formam um triângulo retângulo. Precisamos calcular a área desse triângulo. A área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, a área será 1/4, que é a base, vezes 1, que é a altura, dividido por 2, que dá 1/4 dividido por 2, divisão de fração. Conservamos a primeira, 1/4, vezes o inverso da segunda, 1 sobre 2, que vai dar 1/8. Letra B. Y é igual a menos x mais 3. Podemos perceber que a reta toca o eixo y no ponto 3, já que o coeficiente linear é igual a 3. A raiz da equação é menos x mais 3 é igual a 0. Menos x é igual a menos 3, multiplico por menos 1, troco o sinal dos dois, x é igual a 3. A reta toca o eixo x no ponto 3. A reta e os eixos formam um triângulo retângulo, cuja área é... A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, a área será 3, que é o valor da base, vezes 3, que é o valor da altura, dividido por 2, que é igual a 9 sobre 2. Letra C. Y é igual a 4/3 de x mais 1. O coeficiente linear da função é igual a 1. Então, a reta toca o eixo y no ponto 1. A raiz da função é 4/3 vezes x mais 1 é igual a 0. Multiplicamos toda a equação por 3 para eliminar a fração. 4/3 vezes 3 dá 4, 4x. 3 vezes 1, 3. 4x mais 3 é igual a 0. Então, 4x é igual a menos 3. O x será igual a menos 3/4. Então, a reta toca o eixo x no ponto menos 3/4. A área do triângulo formado pela reta e os eixos é a base, 3/4, vezes a altura, 1, dividido por 2, que dá 3/4 sobre 2. Divisão de fração, conservamos a primeira, 3/4, vezes o inverso da segunda, 1 sobre 2. 3 vezes 1, 3, 4 vezes 2, 8. Então, a área é 3/8. Letra D. Y é igual a 4 menos x sobre 2. Nesta função, o coeficiente linear vale 4. Lembre-se que o coeficiente linear é um número independente que não multiplica a variável x. Isto significa que a função toca o eixo y no ponto 4. A raiz da função é 4 menos x sobre 2 é igual a 0. Aí multiplicamos tudo por 2 para eliminar a fração. 4 vezes 2 dá 8, x sobre 2 vezes 2 dá x, então fica 8 menos x é igual a 0. Menos x é igual a menos 8, x é igual a 8. A área do triângulo formado pela reta e pelos eixos será base vezes altura sobre 2. A base vale 8, a altura 4,
dividido por 2. 8 vezes 4, 32, dividido por 2, 16. Aqui termina esta aula. Na próxima, vamos resolver inequações do primeiro grau.